Eu gostaria de chamar, então, ao palco a nossa primeira apresentação de hoje, com o título de Turbocharging Growth in Brazil Using the Experience from the World's Largest Mobile Market. E o nosso palestrante é o Alex Tabor, cofundador e CEO do Peixe Urbano. Alex, muito obrigado. Bom dia. É um prazer estar aqui falando na primeira edição do GMIC aqui no Brasil. Eu fundei o Peixe Urbano junto com o Júlio Vasconcelos e Emerson Andrade em 2010. A gente procurou um modelo de negócios que seria apropriado para o mercado brasileiro para lançar uma nova empresa de internet. A gente achou um modelo que atendia muito bem as realidades daqui, que precisava gerar receita muito rápido, não tinha venture capital quase na época, uns 2, 3 fundos bem pequenos, e que conseguiria crescer para um tamanho muito grande. Precisava operar dentro de um universo que daria para chegar num tamanho imenso. E a gente achou um modelo de compras coletivas que é um serviço de marketing para donos de pequenos e médios comércios locais, restaurantes, salões de beleza, pousadas, diversos segmentos que fazem parte do dia a dia de morar numa cidade. O modelo oferece um desconto inédito, uma coisa que a pessoa nunca viu em lugar nenhum antes, por um prazo muito curto, que dá esse impulso para o consumidor, para comprar e não perder aquilo que nunca mais ele acha que vai ver na vida. E para o comerciante, ele topa um desconto muito grande assim, porque ele vai ganhar um fluxo de novos clientes que ele consegue fidelizar por um custo relativamente barato e totalmente imensurável, né? Performance marketing para o mundo offline. A gente só cobra comissão em cima de cada cliente atendido. E esse modelo, então, permite o estabelecimento de um desconto super agressivo, porque ele está divulgando um novo estabelecimento, um novo prato, um novo cardápio, o que seja, e ele quer gerar esse fluxo. E, de fato, funcionou muito bem aqui no Brasil. É tudo caro aqui, né? Então, quem não topa desconto? E para o comerciante também, tendo um jeito de mensurar e só pagar pelo cliente atendido, era novidade e funcionou muito bem. Os comerciantes adoraram, também a mídia achou muito bacana. A gente também tinha um mecanismo de N pessoas terem que comprar uma oferta para a oferta ficar disponível, que ajudou na viralidade, também uma sacada bacana para a mídia. E as vendas começaram a subir. A gente também sabia que, num ambiente virgem, a barreira de entrada para esse modelo de negócios é muito pequena. Então, a gente precisava trabalhar muito forte para conseguir uma base de clientes muito grande, os melhores estabelecimentos também em cada bairro, cada cidade. É um serviço que tem efeitos de rede, mas dentro de um local pequeno. Não é como nem e-commerce, que você consegue entregar para qualquer cidade do país. Então, a gente correu, a empresa cresceu extremamente rápido. Até o final do primeiro ano de empresa, a gente já alcançou 1 milhão de clientes. E continuou crescendo de forma acelerada e realmente surgiram muitos concorrentes. Chegou a um ponto de ter mais que 2.000 concorrentes atuando dentro desse mercado, que é um mercado limitado, porque só tem um tanto de restaurantes que tem novo cardápio, tem um tanto de novas pousadas. Não é todo mundo que precisa fazer uma divulgação tão ampla o tempo inteiro. E o que aconteceu é que, com esse número de concorrentes extremamente elevado e um mercado não tão grande quanto o universo inteiro de comerciantes, mas esses com necessidade de marketing, que em 2012 a gente viu que a venda não estava subindo mais e a gente estava vendo uma consolidação de mercado. Dentro desse cenário, o importante era chegar na rentabilidade e conseguir manter uma base de clientes muito grande, base de comerciantes muito grande, para poder ser o sobrevivente. Como nem leilão online, tem certos modelos de negócios que têm efeitos de rede forte. Então, tende a ter poucos sobreviventes que depois dominam o mercado inteiro. Então, esse foi o nosso foco. Vamos trabalhar indicadores de eficiência, trabalhar indicadores de satisfação também, para garantir que aquele usuário
usuário que a gente adquirir volta a comprar, e melhorar nesse sentido. Isso demorou um tanto de tempo. A gente conseguiu, no segundo semestre de 2013, chegar no lucro, e a gente procurou como voltar a crescer. Fazer um pequeno lucro, mas com venda flat. Não é o que o empreendedor de internet, de mobile, espera, né? Você quer crescer muito, especialmente porque nossa base de parceiros é tão grande, é trilionário. Se você somar todos os segmentos de gastronomia, de hoteleria, de todos os segmentos que a gente trabalha. Então, o mercado deveria ser melhor e deveria crescer. E a gente olhou para outros mercados do mundo para ver se algum voltou a crescer num ritmo acelerado. Estados Unidos estava crescendo, mas foi mais ou menos igual ao e-commerce como um todo. América Latina, Europa, meio estagnado. A África também, nada demais acontecendo. E teve uma exceção, que foi China. Na China, passou pela fase de crescimento acelerado, early adopters topando, imprensa gostando, e depois saturação de mercado, consolidação do mercado, para ter somente 3 players grandes nesse setor. E daí, em 2013, ele começou a acelerar. Já de um patamar de venda muito, muito grande, China é o maior mercado de mobile, maior mercado de e-commerce, de internet no mundo, né? Não só em termos de número de usuários, mas dólares de venda. Então, já de um tamanho gigante, ele começou a crescer numa velocidade de mais que 100% ano a ano. Então, a gente viu que precisava reproduzir alguma coisa daquele mercado para a gente conseguir crescer. Então, você vê aqui, no ano de 2013, é o período que, na China, eles chamam de slow growth period, que é crescer 30% a 50% por ano, que aqui no Brasil tem outra tradução, mas esse foi o slow growth period, e depois ele acelerou para mais que dobrar, ano a ano, e continua acelerando lá hoje. O que mudou lá foi o principal argumento de valor dessa plataforma, especialmente para o comerciante, que não é mais uma ferramenta de marketing, mas um canal de venda. O que permite isso? Quando a comissão é baixa o suficiente, e também o usuário topa comprar com um desconto menor, você consegue vender aquele serviço num preço que o comerciante consegue fazer lucro. Isso amplia demais a sua base acessível de parceiros, porque o cara não precisa sair do ar. Ele não vai fazer uma vinculação de 2 semanas, ele vai botar lá o tempo inteiro, ele não vai botar tantas restrições, porque ele está fazendo lucro na pessoa. Hoje, a gente chega no comerciante já desenhando para ele fazer lucro, mas a realidade é que pessoas pedem bebidas, no caso de gastronomia, eles trazem amigos, eles são fidelizados também. Tem muito valor, além daquele cupom, que é agregado, mas isso é um bônus. Assim, mudou para a ferramenta o canal de venda, ele faz lucro em cada cupom atendido. Isso fez com que o número de parceiros, que eram centenas, subiu para centenas de milhares de comerciantes disponíveis na plataforma que você consegue comprar qualquer hora que você quiser. Não precisa comprar cupom, guardar e daqui a um tempo você vai utilizar. Essa densidade de comerciantes aumentou a taxa de conversão, aumentou a frequência, o retorno dos clientes, mas também, quando você tem uma base que está acostumado a visitar um website e ver pouquíssimas ofertas, mas que são relevantes para ele, é difícil você mudar o comportamento do usuário para chegar lá e dizer em qual bairro que está, em qual zona da cidade ele está, em qual categoria que ele quer comida japonesa, ele quer rodízio. É difícil mudar o comportamento do usuário. Então, no web, essa transação iria demorar muito, mas aconteceu uma outra coisa no mercado da China, é que a penetração de smartphone explodiu. No ano, passou de 30%, falando do ano de 2013,
E foi muito mais que isso nos centros urbanos que compras coletivas fazia sucesso. Então, com a aquisição do aplicativo, daí o formato diferente. Você consegue enxergar o que é relevante próximo a você. Que quando você está falando de gastronomia, por exemplo, proximidade é tudo. Você não vai atravessar a cidade para almoçar. Assim, ser raríssimas exceções. Então, o comportamento de consumo do usuário migrou assim, para ser maior parte dos cupons comprados pelo smartphone. E não comprados e depois utilizados de um tempo, mas comprados e utilizados na hora. Isso porque, com poucos players atuando, eles conseguiram mudar o formato das ofertas para os comerciantes aceitarem o uso instantâneo dos cupons. Então, o cliente pode estar com fome, está chegando a hora do almoço, ele olhar lá, achar um restaurante perto dele, comprar e mostrar para o garçom na hora de pagar. Então, vira um serviço que dá para usar no dia a dia o tempo inteiro e, além disso, opera em diversas categorias. Então, eles conseguiram reduzir a necessidade de agendar antecipadamente, tiraram o cupom impresso, que era uma realidade lá, que também era realidade aqui, e mais que 60% das compras chegaram a ser feitas pelo celular, ao invés do web. Então, a gente viu isso em 2013 e a gente procurou reproduzir aquelas mudanças no produto para possibilitar um crescimento parecido com aquilo que tem na China. Então, a gente fechou cada vez mais ofertas. A gente já, na época de consolidação, trabalhou tanto na eficiência que a comissão que a gente precisava cobrar para manter a operação já estava baixinho. Então, dava para formatar uma oferta que o comerciante consegue fazer lucro em cada cupom. Além disso, a gente conseguiu melhores e melhores marcas e o usuário daí topava comprar uma oferta com menor desconto porque ele consegue usar um estabelecimento muito, muito bom. E também a gente introduziu indicadores de percentual de ofertas que exigem agendamento ou cupom impresso. A gente cobrou o nosso comercial para ir lá e converter todo mundo para poder usar, permitir a compra e uso instantâneo pelo celular. A gente aumentou muito a densidade, atualmente muito mais em regiões mais nobres, por serem early adopters, e especialmente em categorias de alta frequência de consumo, como restaurantes. Aqui é um mapa de uma cidade que você vê nos pinos, comerciantes que estão com oferta ativa com a gente, e no mapa de calor, usuários nossos. Então, é uma ferramenta que ajuda muito a gente direcionar nosso comercial. Na China, e-mail marketing não é tão dominante quanto aqui. Compras coletivas nasceu como ferramenta de marketing, gerando uma compra de impulso, e então eles trabalham muito em cima de mailing. Como é uma oferta por dia, 2 ofertas por dia, não é todos os dias que você vai ter uma oferta relevante. Então, melhor montar uma base de mailing que você consegue atingir muitas vezes do que tentar fazer uma campanha de SEM para vender esse único restaurante, por exemplo. Então, a gente continua com venda muito alta de e-mail, mas na China nunca tinha isso. Mas o que vende muito lá é através de push. Já que tem muitos usuários com aplicativos, eles conseguem divulgar ofertas bastante relevantes para aquele público por esse canal de comunicação. Então, em 2014, a gente começou a reproduzir também isso, customizando cada vez mais os nossos envios por push. Isso foi o início de um trabalho que a gente sabia que iria demorar e que iria permitir um crescimento muito grande no futuro. Mas também teve um outro elemento que, depois de 1 ano e meio, 2 anos de foco em rentabilidade e reestruturação, a gente não tinha caixa para investir na divulgação necessária para poder fazer o negócio crescer de forma mais acelerada. Então, a gente procurou um novo investidor e a gente conheceu o Baidu, que é a maior empresa de busca da China. É uma empresa com 30 mil engenheiros de software, a tecnologia é super avançada. Você busca em inglês já é difícil, imagina em mandarim.
Então, é uma plataforma tecnológica muito impressionante. E Baidu também é muito grande, consolidou a sua dominação do mercado de busca na China, então ele procura outros lugares para investir, e uma área que ele gosta muito é o espaço de online to offline, O2O, levando o mundo online, o internauta, para o mundo offline para consumir. E investe em diversos segmentos. Um dos investimentos foi a compra de uma das maiores empresas de compras coletivas, que foi o nome do serviço na época, agora a gente chama de e-commerce local, porque não precisa mais 10 pessoas comprar uma oferta para poder ativar. Eles compraram essa empresa, que é Nuomi, que hoje tem mais que 10 mil vendedores, é uma escala enorme, muito, muito maior do que o Peixe Urbano, e eles estavam interessados em investir. Não só investir, mas eles queriam comprar a empresa, porque eles também acreditavam que, executando essas mudanças no produto e modelo de negócios, que conseguiria reproduzir a retomada de crescimento que teve na China. Então, eles compraram o Peixe Urbano no final de 2014, finalizou no final de setembro. Daí a gente foi para Pequim, onde fica a sede, a gente reuniu com engenheiros e executivos, vendedores, pessoas ligadas a cada atividade dentro da empresa, e aprendeu deles, como que eles fazem lá, assim, como é que faz um canal de push vender mais. E com essa venda de push, a gente somou em cima do e-mail, ele não canibalizou. Isso acelerou muito nosso crescimento como um todo, e a gente introduziu estímulos para o usuário do web instalar o smartphone. A gente tem um público web enorme, então é mais fácil fazer com que ele instale o aplicativo do que tentar trabalhar direto em instalações. Com essas mudanças e reproduzindo algumas táticas do Nuomi da China, a gente aumentou de 17% de nossa venda bruta sendo pelo celular em dezembro do ano passado, que já é um mês de sazonalidade que tende a ter maior participação de venda pelo celular. A gente ultrapassou 50% em setembro. Foi a primeira vez que a gente alcançou essa marca. Então, hoje em dia, é uma empresa mais mobile do que web. Esse conjunto de estímulos, tanto para o usuário comprar mais e também comprar por um device que, de repente, ele tem numa hora que ele não está no computador, fez com que nossa venda bruta subiu para ser num patamar muito, muito maior já do que era no auge de compras coletivas. No mês passado, comparando com o primeiro mês que Peixe Urbano fez parte do Baidu, foi um aumento de mais que 160% da venda. Então, a gente chegou próximo a um nível aceitável pelo padrão da China. Ainda não chegou, mas chegou próximo. Mas isso é pouco. A gente está com só 2% dos restaurantes em São Paulo. Hoje tem uma oferta ativa no Peixe Urbano que você consegue comprar. Ou seja, 98% não está, né? E em regiões, em Pequim, Xangai, as maiores cidades na China, tem 50% dos estabelecimentos com oferta ativa num serviço de e-commerce local. Então, tem muito mais para crescer dentro desse cenário. Além disso, a penetração de smartphone está 1 ano e meio atrás da China, então tem ainda muito para crescer na penetração de smartphone, especialmente na classe C, aqui no Brasil, que a gente vai aproveitar e crescer em cima disso. E falando do tamanho dos segmentos com quais a gente trabalha, só a gastronomia no Brasil faturou quase 180 bilhões de reais no ano passado. Todo o e-commerce brasileiro foi 36 bilhões. Então, uma de nossas diversas categorias já é muito maior do que todo o e-commerce no Brasil. Então, a gente espera crescer muito, muito mais, dado que, apesar de crescer 160% a venda, 2% dos restaurantes ali tem um mundo de oportunidade. A gente vai continuar a trazer as novidades da China, testar, tropicalizar, nem sempre funciona aqui, mas tendo essa visão, a habilidade de pegar o conhecimento e a inovação de um mercado que é muito difícil, pessoas do Ocidente conseguirem chegar
pela linguagem mesmo. É muito difícil a pessoa falar mandarim, mas Peixe Urbano fazendo parte do Baidu, agora a gente tem um jeito de trazer essas inovações para o mercado brasileiro e continuar a crescer de forma muito acelerada. Tomara que um dia a gente chegue num nível de crescimento igual à China. Muito obrigado.